Agora sim, mais do que nunca, quero externar um sábado muito abençoado a cada um de vocês e a você, queridos amigos, irmãos, que nos acompanham pela rede social. É tão bonito quando a gente para refletir um pouquinho aquilo que Deus tem feito por nós. Estamos nos aproximando desse período do ano, o Natal, e eu gostaria de falar a respeito disso hoje, a respeito do verdadeiro sentido do Natal. A gente pôde, através da historinha das crianças, refletirmos um pouquinho em razão do seu nascimento e talvez a hipótese mais provável que isso tenha acontecido. Mas é fato que eu preciso refletir o que Cristo fez por nós e colocar a nossa vida nas mãos dele todos os dias da nossa vida. Nós estamos findando mais um ano difícil, mas um ano que podemos ter a certeza da ajuda e da mão guiadora de Deus. Há cerca de um ano atrás, eu, minha esposa e meu filho estávamos sendo aqui apresentados a esta igreja. Esse ano nós tivemos essa alegria, o primeiro ano nesse distrito, um ano típico, diferente, mas eu posso dizer que com as bênçãos de Deus, com alegria no coração, e mais do que tudo, entendendo que estamos ainda mais perto da volta de Jesus Cristo. O Natal, o que tem sido o Natal para você? Como eu falei com as crianças, será que a nossa mente está focada nas festas, nas comidas, nas reuniões, ou naquilo que de fato é o principal e é o sentido dessa data? Pelo menos que se revela, pelo menos que deve fazer alusão, que é o nascimento de Cristo. Sabe, queridos, nós precisamos mais do que nunca nesse período valorizar o valoroso. E eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 116. É uma pergunta que irá nos nortear na reflexão dessa manhã. O Salmo 116 e o versículo 12. Salmo 116 e o versículo 12. A você, querido internauta que nos acompanha, abra sua Bíblia também, ou seu dispositivo eletrônico. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, eu vou fazer menção de alguns outros, mas é muito importante termos a palavra aberta, porque é ela que promove mudança na nossa vida. Creio que todos encontraram. Convido vocês mais uma vez a fecharem os olhos para falarmos com nosso Deus. Querido Pai, obrigado porque nesse período do ano, de maneira mais enfática, nós refletimos o Teu imenso amor por nós, enviando o Teu único Filho, Jesus Cristo. Deus que se fez carne e habitou entre nós para nos trazer a salvação. E nós queremos hoje, através da Tua palavra, refletirmos no verdadeiro sentido do Natal. Para que isso aconteça, para que nossos corações sejam tocados, nossas vidas transformadas, e possamos sair daqui em paz, felizes, desfrutando desta linda comemoração. Rogamos, pelos méritos dele, de Jesus Cristo, que os nossos pecados sejam perdoados, que o Teu Santo Espírito possa agir em nosso coração e a nossa mente, e que agora prevaleça a Tua palavra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 116, versículo 12 diz assim:
que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Qual seria a sua resposta diante disso? Eu não sei como foi o seu ano, quais foram as suas lutas, mas se você está aqui é porque Deus tem lhe ajudado. Se você está aqui é porque Deus tem te sustentado. Se você talvez chegou aqui hoje cansado, fadigado, parece que é um problema atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra, tenha certeza, se você está aqui é porque o Espírito Santo ainda está trabalhando em nossa mente e o nosso coração. Se você, querido internauta, está nos acompanhando nesse momento, e talvez poderia estar vendo tantas outras coisas, mas se você está linkado, é porque Deus tem um propósito muito especial para a sua vida. E aqui estamos hoje para refletir naquilo que Cristo fez por nós, que deve ser o nosso principal motivo de gratidão, pois foi o maior benefício para comigo e com você, porque através da morte de Cristo substitutiva, eu e você hoje, quando o aceitamos como Senhor da nossa vida, temos direito à salvação. Que grandiosidade o que Ele fez, o Deus que deixa o seu trono de glória para se encarnar, se tornar humano, porém divino, mas para habitar entre nós, trazendo a salvação. Que grandiosidade! Conta-se que em 1934, conhecido de todos, ou da grande maioria, Albert Einstein, ele foi chamado para ser um professor visitante na Universidade de Princeton. E é dito que Einstein sempre foi um homem muito simples, muito humilde, e alugou uma casa próximo da universidade. E é dito por aqueles que viviam ao seu redor que nas tardes quentes, Einstein tinha o costume de ir para a varanda da casa e ali desfrutar de literaturas. Olha aí, Jama, gostava de ler também, da sabedoria e a leitura, né? Vislumbra um horizonte grandioso. Mas é dito que uma garotinha que morava ali por perto criou amizade com ele, e Einstein começou a ajudar aquela garotinha, 10 aninhos, com os deveres da escola, com os exercícios de aritmética. Quando a mãe daquela garotinha descobriu aquilo, ela ficou muito brava, chamou a sua filha e disse muito firme para ela: filha, eu não quero mais que você incomode o grande gênio. Mas o que me chama a atenção é a resposta da filha. Ela disse: mas mamãe, ele é meu amigo, e acima de tudo, quando ele me ensina a respeito dos números, eu entendo tudo. Sabe, queridos, aquele homem que havia concebido a teoria da relatividade, conhecida e entendida ainda por poucos hoje, ele atravessou um grande abismo com uma finalidade: ajudar uma garotinha de 10 anos a ter compreensão ou entender a respeito dos números. Ele cruzou um grande abismo intelectual para ajudar aquela garotinha com mistérios incompreendidos por ela, de aritmética. Ele cruzou um grande abismo para ajudá-la, e ajudá-la na sua linguagem, de maneira simples, no falar, porém trazendo lições profundas. Porque eu conto essa história? Porque é exatamente isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele cruzou um grande abismo
largou o seu trono de glória para vir a essa terra, nascer como um bebê, sofrer, padecer, ser morto, crucificado, mas para trazer de maneira didática, através do seu testemunho, o plano da salvação, para que eu e você, pessoas imperfeitas e defeituosas, pudéssemos entender de maneira simples algo tão profundo, que é o plano da salvação e a graça salvadora. Eu gostaria que você fosse comigo no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 1, está registrado o texto que fala da encarnação de Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Enquanto você abre, me permita fazer aqui algumas considerações a respeito desse livro. Livro esse que no período teológico me enchia os olhos de alegria. Ao estudar a respeito disso, nós descobrimos um grande paralelo entre os evangelhos conhecidos por sinóticos, que seguem uma sinapse, um roteiro, praticamente iguais, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, diferentes do evangelho de João, por exemplo. Enquanto os evangelhos sinóticos têm o foco no nascimento de Cristo, o evangelho de João tem o foco na encarnação e divindade de Cristo. Enquanto os sinóticos vislumbram os fatos, o evangelho de João vislumbra os significados. Enquanto os evangelhos sinóticos apontam para uma biografia teológica, o evangelho de João para uma teologia biográfica. Enquanto os evangelhos sinóticos têm os seus olhos para o reino de Deus, o evangelho de João mantém os seus olhos em quem ele foi, em quem ele é, de onde ele veio e qual a sua missão. Missão essa registrada já no capítulo 1. E o versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e fez o quê? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É um momento da narrativa onde traz esta maravilhosa graça recebida, que é a encarnação. O verbo Jesus, Deus, se fez carne com um propósito: habitar entre nós. Essa palavra habitar, no seu original, ela tem um significado muito profundo. Ela traria mais ou menos uma outra tradução, que seria você edificar, armar uma tenda. E quem arma uma tenda em um acampamento é porque tem o desejo de continuar naquele lugar. Quando entrou o pecado no mundo, houve separação de Deus com os seres criados de maneira perfeita nesse mundo ao qual vivemos. Mas o desejo de Deus sempre foi de habitar entre nós. É por isso que em Êxodo, vou só citar, Êxodo 25:8, Deus pede a Moisés, quando estavam peregrinando pelo deserto, que eles construíssem um santuário, para que ele, Deus, pudesse o quê? Habitar entre eles. Queridos, Deus quer estar entre nós a todo momento. No Monte da Transfiguração, Lucas, capítulo 9, registra isso. Os discípulos perguntam para Jesus: quer que armemos tendas para Moisés, para Elias e para o Senhor? O desejo de habitar, estar comigo e com você. A vinda de Cristo revelou essa grandiosidade.
o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Mas o que me intriga, e a pergunta que eu faço: será que a vinda de Jesus não deveria ser aguardada e esperada, e não um fato inesperado, já que os profetas já revelaram séculos antes tudo aquilo que iria acontecer a respeito da vinda de Jesus? Por exemplo, o profeta Isaías, mantenha a sua Bíblia no Evangelho de João, mas o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O mesmo profeta, no capítulo 9, versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Miqueias diz que o seu nascimento seria em um lugar, Belém, Efrata, de maneira muito distinta, já que na época existiam duas Beléns, mas foi na Belém, Efrata. Quantos detalhes poderíamos mencionar a respeito da vinda? Agora a pergunta é: por que, num momento tão glorioso como esse, só estavam presentes, além dos animaizinhos e dos pais, alguns pastores e posteriormente alguns sábios? Não deveria ser um momento de extrema alegria, um momento de comemoração, de gritos de alegria? Mas quando a gente analisa o contexto, a gente nota que o povo vivia um estado de inépcia espiritual, falta de conhecimento. É por isso que Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Agora eu pergunto, para nós refletirmos: assim como não foi esperado a vinda de Cristo, será que nós estamos esperando a volta de Cristo? Sabe, queridos, só valorizaremos a volta de Cristo quando valorizamos a vinda de Cristo e o que Ele fez por nós. Quando isso acontece em nossa vida, mudanças são promovidas, uma compreensão da grandeza daquilo que Cristo fez por nós, Deus, o Pai e o Espírito Santo têm feito, se torna algo real na nossa vida. Conta-se que alguns, falando com Martinho Lutero a respeito de um texto bíblico que ele gostasse muito, ou de algum que expressasse grandes ensinamentos, é mencionado por alguns que ele tenha feito menção de um texto que para ele era o resumo do plano da salvação, o suprassumo do que Deus fez por mim e por você. E que texto foi esse? João capítulo 3, versículo 16, eu creio que você saiba de cor. É mencionado por alguns que o texto mencionado por ele foi esse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Alguns mencionam que ele esmiuçou, dissecou esse versículo, trazendo significado para cada palavra, ou para cada trecho, começando desde a primeira palavra, por quê? Sendo o maior motivo, Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, a maior totalidade, que deu a maior entrega. Perdão, eu pulei. De tal maneira, a maior intensidade, que deu a maior entrega, seu Filho unigênito, o maior presente, para todo aquele
a maior abrangência, que nele crê a maior confiança, não pereça o maior castigo, mas tenha a maior esperança, a vida eterna, a maior recompensa. Temos refletido em Cristo Jesus no decorrer do ano, naquilo que Ele fez por nós. Um Deus maravilhoso que se rebaixou para nos trazer a salvação. Gosto muito de um livro intitulado Experimente um Recomeço, do pastor Fernando Bayer. E ali ele traz uma parábola, escrita por um filósofo, o nome dele Søren Kierkegaard. E ele conta a parábola de um rei, que se apaixona por uma plebeia. E ele queria muito ter aquela plebeia como sua esposa, como uma igual. Como rei, ele poderia simplesmente pedir para trazê-la até o palácio, tirar os seus trajes de plebeia e colocar roupas reais, e constituí-la como sua esposa, a rainha. Mas isso não lhe garantiria um amor genuíno, sincero. Queridos, aquele rei não queria uma súdita, ele queria uma igual. E então ele toma uma decisão que na mente de outros era absurda, inesperada. Aquele rei resolve se rebaixar. Ele tira os seus trajes reais, coloca roupas de plebeu, vai em meio à plebe, faz contato com aquela garota, e ali se desenvolve um relacionamento sincero, puro de amor. Por quê? Porque aquele rei, ele sabia que somente no amor que o desigual pode se tornar igual. Ele sabia que foi necessário deixar tudo para ganhar aquele amor. E quando eu começo a pensar nisso, eu devo pensar naquilo que Cristo fez por mim e por você. Ele deixou tudo, veio a esse mundo dar a sua vida por mim e por você, para que possa existir um amor genuíno e sincero da nossa parte para com Ele, uma gratidão sincera no desejo de passar a vida ao seu lado, termos a consciência que este ser glorioso, majestoso, quer fazer no dia da sua volta, eu e você, seres gloriosos, igual, em certa medida, é lógico, Ele é Deus. Ele veio a esse mundo para nos trazer a salvação. E se eu não me confrontar com esse maravilhoso amor de Cristo, e o que Ele fez por nós ao enviar Cristo Jesus, não vai existir transformação em nossa vida. Não almejaremos como deveria a volta de Cristo, e revelaremos um estado de inépcia, de falta de conhecimento, como foi na vinda de Cristo. Queridos, não sabemos como será o próximo ano, mas a minha decisão deve ser diária. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 36, ela diz o seguinte: é quando mais plenamente compreendemos o amor de Deus, que melhor reconhecemos a malignidade do pecado. Quando reconhecermos a extensão do cabo que para nós foi descido, quando compreendermos alguma coisa do infinito sacrifício que Cristo fez em nosso favor, o coração, meu e seu,
se desfará em ternura e contrição. O nascimento de Jesus foi o maior milagre, que traz consequências até os nossos dias, vidas que são transformadas. Poderia contar tantas histórias aqui, de pessoas que um dia estiveram como chefe dentro do Carandiru, e nos dias seguintes, tendo contato com a palavra de Deus, se tornaram grandes pregadores, até o fim da vida deles. Poderia contar histórias de pessoas que eram chefe de boca, e que hoje é um líder de aventureiro. Quantas histórias poderia contar desse amor transformador, que muda a rota das nossas vidas, nos conduzindo para a herança eternal, a vida eterna. Conta-se a história de uma família, e eu quero encerrar com isso, constituída pelo pai, a mãe e 2 filhos. O pai era um ateu convicto, e pior, praguejava contra Deus, desmerecia, desdenhava da sua esposa e dos seus filhos, por terem essa fé. Moravam em uma região campesina, estavam próximos do dia de Natal. A igreja que ficava perto daquela região, no vilarejo, faria uma programação muito especial, trazendo o verdadeiro sentido do Natal, falando do amor de Cristo. E aquela mulher, como uma boa cristã, assim como das outras vezes, estendeu mais uma vez o convite ao seu esposo: vamos com a gente, venha ouvir um pouco a respeito do verdadeiro significado do Natal. Mas de maneira desdenhosa, suas palavras foram à sua esposa: que besteira, que besteira, porque Deus viria adotado da forma humana, isso é ridículo. Aquela mulher e seus filhos se prepararam, saíram do sítio em direção à igreja onde teria a programação. Aquele homem ficou em sua casa, a neve começou a cair, uma tempestade começou a se intensificar, e ele resolveu ficar em frente à lareira, se aquecendo. A nevasca aumentou potencialmente, e quando ele estava ali, quase dormindo, um estrondo de uma batida em sua janela, ele pula na poltrona e começa a ficar de ouvidos atentos para ver se conseguia ouvir mais alguma coisa. E de repente, um outro golpe muito forte na porta. Ele corre até a janela, tenta enxergar para ver o que estava acontecendo, mas em razão da nevasca ele não consegue ver nada. E ele toma uma decisão: vou abrir a porta, eu preciso saber o que está acontecendo. E quando ele abre a porta, ele nota 2 gansos, ainda meio que tonteando, sem saber para onde ir. E quando ele consegue enxergar mais ao longe, ele vê que dentro da sua propriedade havia muitos gansos, que talvez estava cruzando para fugir da neve, quando foi pego de surpresa por essa nevasca. E todos eles ficavam voando ou tentando levantar voo em círculos sem direção. E aquele homem começou a olhar para aquele cenário, e ele chegou a uma conclusão: se eu não fizer nada, esses gansos irão morrer. E quando ele olhava, veio à sua mente, já que o celeiro ia abrir as portas,
pois ali naquele celeiro seria um refúgio seguro. E então ele colocou as suas roupas e correu para o celeiro, abriu as portas, imaginando que aqueles gansos iriam entrar num lugar, num refúgio seguro, mas aqueles gansos não iam. E ele, na sua mente, lutando consigo mesmo, dizia: eles precisam entrar nesse celeiro, senão vão morrer. E tendo uma outra ideia, ele falou: eu vou correr atrás deles, vou tentar espantá-los para dentro do celeiro. E quando ele começa a correr em direção àqueles gansos, eles ficam ainda mais desorientados, se batendo um no outro, e ele percebe que seria ainda pior. Ele para, e já angustiado pela vida daqueles gansos, ele tem uma outra ideia, corre para dentro de casa, pega um pão e tenta fazer um caminho de migalhas, levando até o celeiro. Mas isso também não surtiu nenhum efeito. E refletindo naquilo, um pensamento ecoou em sua mente. Ele pensou: se eu fosse igual a eles, poderia conduzi-los para um lugar seguro. E quando ele pensou nisso, ele se lembrou que tinha um ganso doméstico, e ele correu para dentro do celeiro, pegou o ganso, foi em meio àquele monte de gansos desorientados e jogou o ganso doméstico. E o ganso doméstico rapidamente correu para dentro do celeiro. E agora todos os outros foram atrás. Ele entrou, fechou o celeiro, e algo começou a ecoar em sua mente, que foram as palavras que ele havia dito à sua esposa após o seu convite. Que ridículo, porque Deus se tornaria um como nós, porque Deus se tornaria um como nós. E ao ter vivenciado aquela situação, aquele homem dobrou os seus joelhos para a sua primeira oração e disse: obrigado, Senhor, por vir em forma humana e tirar-me da tormenta. Eu não sei quais são as tormentas que você está passando, mas Jesus veio a esse mundo, nasceu, cresceu, testemunhou, ensinou, padeceu e morreu, mas ele ressuscitou e ascendeu ao céu, e ele voltará para nos buscar. Mas quando ele foi, ele deixou uma linda promessa, que enviaria outro igual, Espírito Santo, para nos conduzir, para nos tirarmos da tormenta. Esses períodos festivos de final de ano é a melhor oportunidade para testemunharmos do que Cristo fez por nós, para muitos que estarão conosco e que não compartilham dessa fé. Que eu e você possamos levar o verdadeiro sentido do Natal, que eu e você possamos testemunhar que Natal é sinônimo de milagre, de simplicidade, que o maior presente que podemos receber é o que já recebemos quando Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Que Natal não é olhar para o Papai Noel, mas sim para o Papai do céu. Que Natal é entregar o melhor de todos os presentes, que é o nosso coração nas mãos de Cristo Jesus. Muitos de nós têm na mente guardado o texto que lemos de João 3,16. Mas às vezes a gente não se dá conta do versículo 17,
Eu gostaria de terminar lendo Evangelho de João 3 e o versículo 17. Nós recebemos aqui alguns pedidos de oração por nossa live. A irmã Neuza Araújo pede por sua saúde. Pedro Adriano Campos Tobias pede pelo pai que está na UTI em Uberaba. Nós iremos orar por vocês, queridos. E o nosso Deus, que fez tantos milagres no passado, Ele continua fazendo. Mas o maior de todos é o que Ele nos pede para fazer, que é simplesmente colocar nosso coração, nossas preocupações, nossas turbulências nas mãos dEle. Porque assim como Ele tem ministrado poderosamente o universo, assim Ele ministrará estas questões também. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. Meu desejo é que você saia daqui hoje, queridos, não recordando das turbulências, das falhas, dos erros, dos escorregões, dos pecados cometidos. A Bíblia deixa claro que o nascimento de Cristo foi um propósito só, não para julgar, criticar, culpar, acusar. Quem faz isso é Satanás. Mas Jesus veio para salvar, e Ele quer salvar a mim e a você nesta manhã. Eu pergunto, querida igreja, quantos aqui nessa manhã querem colocar suas vidas, o seu coração, os seus planos nas mãos de Deus? Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar nosso primeiro ancião, o irmão Jama, para que ele possa nos dirigir esta oração. Os pedidos que nos foram feitos pela internet, e que possamos desfrutar de um feliz e abençoado Natal e de um próspero ano novo na companhia do Senhor. Este é o último encontro que temos com o pastor e a sua família neste ano. Foi um ano atípico, um ano de muita insegurança, tenso, estressante, um ano onde os verdadeiros homens e mulheres se destacaram. E em nome da Igreja Central, eu quero agradecer pastor e Dani pelo ministério de vocês nesse ano de 2020. Vocês foram além. Vocês fizeram muito por nós. E ao nos despedirmos de vocês, nós queremos agora que vocês descansem bem. Tirem suas férias tranquilamente. Nós vamos estar aqui com o grupo de anciãos e os demais líderes cuidando da igreja, para que no próximo ano a gente volte e aquilo que não foi possível realizar este ano, a gente possa realizar no próximo ano. Muito obrigado, Dani, pelo apoio. Que Deus continue abençoando você, pastor Carlos, no seu ministério. Você foi muito importante para nós aqui nessa igreja e para o nosso distrito. E depois dessa oportuna e emocionante mensagem a respeito do Natal, devemos nos lembrar que o aniversário não é nosso. O aniversariante é Jesus. Então o Natal é uma época a gente pensar em Jesus. Oremos. Querido Pai, foi inspirador essa reflexão sobre o profundo significado do Natal. Nós não entendemos como deveríamos,
Mas o pouco que o Senhor se revelou a nós, nós somos profundamente gratos e ficamos admirados do amor de Jesus em nosso favor. Nos lembramos aqui, ó Pai, que foi com a sua permissão e a permissão do Espírito Santo que Jesus se encarnou. Isso significa que o Natal, ó Deus, é um ato de amor que envolve o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E tudo isso, Pai, foi por causa de nós, pecadores rebeldes. A sua graça foi estendida de maneira concreta no nascimento de Jesus. Que essa essência, esse significado, esse sentido do verdadeiro Natal possa estar em nossos corações ao celebrarmos essa data nesse ano. Te agradecemos, ó Pai, pelo ministério do pastor e da Dani. Rogamos agora que o Senhor dê férias a eles e ao Lourenço, para que possam recuperar, restaurar as forças e no próximo ano estarmos aqui para juntos prosseguirmos nos planos para esta igreja e para esse distrito. Que o Senhor continue abençoando esta família, pastor Carlos, a sua esposa Dani e o seu filho Lourenço, dando-lhes saúde, dando-lhes sabedoria, dando-lhes discernimento e crescimento em Ti, ó Pai. Te agradecemos também, ó Pai, por todos os oficiais que nesse ano difícil fizeram a sua obra em favor desta igreja. Obrigado pela dedicação, pelo apoio, pelo amor dedicado a esta igreja, ó Pai. E abençoa-nos na celebração do Natal. Mas encerramos, porque vivemos num mundo de pecado e o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor nos desafia a intercedermos a Ti em favor dos nossos semelhantes, ó Pai. E agora nós nos lembramos da Márcia, Pai, da sua questão pessoal. Capacite-a a superar essa dificuldade, Pai. Lembramos-nos da Regiane e da Ellen, que o Senhor envie anjos para estarem junto com elas e trazer a bênção da saúde, mas de forma especial, Pai, através das redes sociais, a nossa querida irmã Neuza Araújo e o nosso querido irmão Pedro Adriano Campos Tobias, ó Pai. Eles estão também pedindo a bênção da saúde para Neuza e o Pedro para o seu pai, que está na UTI lá em Uberaba. Ó Senhor, envia também anjos poderosos com uma bênção do céu para atender esses nossos queridos irmãos que pedem esta oração em seu favor. Continua conosco no restante deste sábado. Dá-nos a Tua graça constante e as Tuas bênçãos. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Só um recadinho para aqueles que fazem parte